Boa noite. Não sei o que está acontecendo com a câmera, está pegando uma parte de mim, mas tudo bem. Eu vou estar gravando o curso em Milagres e eu não sei se vamos conseguir hoje começar a fazer a novena, tá? Se eu conseguir terminar a tempo, eu chamo vocês, tá bom? Inclusive, ó, a Rose deu uma ótima ideia. Eu estou sempre propondo, né, que alguém, por favor, fale, né, dê opiniões. E aí ela falou, poxa, a gente vai estar gravando no sábado. Sexta-feira tem outro curso, eu vou ainda marcar vocês. Mas a gente está sempre fazendo, nós vamos começar a gravar lá do Monte Shasta, e por que que a gente não faz alguma coisa referente a Saint Germain? E tem também, né? E tem também o Rosário de Saint Germain. Então, podemos fazer esse, é uma novena. Depois, quando entrar dezembro, a gente pode fazer o da medalha da Nossa Senhora, que é dia 8 de dezembro, né? Então, vou compartilhar com vocês, tá bom? Nós paramos. 193. Tá? As lições do Espírito Santo. Então, vamos lá. Como qualquer bom professor, o Espírito Santo conhece mais do que tu agora, mas só ensina para fazer com que sejas igual a ele. Já havias ensinado errado a ti mesmo, tendo acreditado no que não era verdadeiro. Não acreditasse na tua própria perfeição. Iria Deus ensinar-te que tinhas feito uma mente dividida quando ele só conhece a tua mente íntegra? O que Deus sabe é que seus canais de comunicação não estão abertos para ele, de modo que ele não possa transmitir a sua alegria e saber que suas crianças são totalmente alegres. A doação da sua alegria é um processo em andamento, não dá tempo, mas na eternidade. A extensão de Deus para fora, embora não a sua completeza, é bloqueada quando a filiação não se comunica com ele como um só. Assim ele pensou: minhas crianças dormem e têm que ser despertadas. Como se pode despertar crianças de maneiras mais benignas do que com uma voz gentil que não as assustará, mas apenas lhes lembrará que terminou a noite e veio a luz? Tu não as, tu não as informas de que os pesadelos que tantos as sustentaram não eram reais, porque crianças acreditam em mágica, meramente asseguras a elas que agora estão a salvo. Então, tu as treinas para que reconheçam a diferença entre estar dormindo e estar desperto, de forma que compreendam que não precisam ter medo de sonhos. Assim, quando os sonhos maus, quando vêm os sonhos maus por si mesmos, chamaram a luz para dispersá-los. Um professor sábio ensina através da aproximação e não pela abstenção. Não enfatizo o que tem que ser evitado de modo a escapar dos danos, mas o que precisa ser aprendido para se ter alegria. Considero o medo e a confusão que uma criança experimentaria se lhe fosse dito: não faças isso porque vai machucar-te e não estarás a salvo. Mas se em vez disso fizeres aquilo, escaparás do dano, estarás a salvo e assim não sentirás medo. Com certeza é melhor usar só 3 palavras: faze apenas isto. E essa simples afirmação é perfeitamente clara, facilmente compreendida e muito facilmente lembrada. O Espírito Santo nunca faz uma lista dos erros, porque não assusta as crianças, e aqueles a quem falta juízo são crianças. Muita gente desajuizada, então. Entretanto, ele sempre responde aos seus chamados e sua fidedignidade faz com que elas tenham mais certeza. As crianças, de fato, confundem fantasia e realidade e se assustam porque não reconhecem a diferença. O Espírito Santo não faz nenhuma distinção entre sonhos, simplesmente os ilumina, afastando-os. A sua luz é sempre o chamado para o despertar, seja o que for que esteja sonhando. Não há nada que perdure nos sonhos, o Espírito Santo brilhando com a luz do próprio Deus fala apenas em favor daquilo que perdura para sempre. Ah, para, para ter, dá tudo a todos. Quando o teu corpo, o teu ego, os teus sonhos se forem, saberás que durarás para sempre.
Talvez penses que isso se realize através da morte, mas nada é realizável através da morte, porque a morte não é nada. Tu é realizado através da vida, e a vida é da mente e está na mente. O corpo nem vive nem morre, porque não pode conter a ti, que és vida. Só nós compartilhamos a mesma mente. Tu podes superar a morte porque eu a superei. A morte é uma tentativa de resolver o conflito sem decidir nada. Como qualquer das outras soluções impossíveis que o ego tenta, essa não vai funcionar. Deus não fez o corpo porque ele pôde ser destruído e, portanto, não é do reino. O corpo é o símbolo do que pensas que és, e com toda a clareza um instrumento de separação. É, portanto, não existe. O Espírito Santo, como sempre, toma o que tu fizeste e o traduz em um instrumento de aprendizado. Mais uma vez, como sempre, ele reinterpreta o que o ego usa como argumento para a separação como uma demonstração contra isso. Se a mente pode curar o corpo, mas o corpo não pode curar a mente, nesse caso a mente tem que ser mais forte do que o corpo. Todo milagre demonstra isso. Eu já disse que o Espírito Santo é a motivação para os milagres. Ele sempre te diz que só a mente é real, que só a mente pode ser compartilhada. O corpo é separado e, portanto, não pode ser parte de ti. Ser uma única mente tem significado, mas ser um único corpo não tem. Nesse caso, pelas leis da mente, o corpo é sem significado. Para o Espírito Santo não há ordem de dificuldades e milagres. Isso já te é bastante familiar a essa altura, mas ainda não veio a ser verossímil. Portanto, não compreendes e não podes usar isso. Só temos muito a realizar em favor do reino para deixar esse conceito crucial passar despercebido. E é realmente uma pedra fundamental do sistema de pensamento que eu ensino e quero que tu ensines. Não podes apresentar milagres sem acreditar nisso, porque essa é a crença na perfeita igualdade. Só uma dádiva igual pode ser oferecida aos filhos iguais de Deus, e é isso a apreciação plena. Nada mais, nada menos. Sem uma escala, a ordem de dificuldades não tem significado, e não deve haver nenhuma escala naquilo que ofereces ao teu irmão. O Espírito Santo que conduz a Deus, traduz a comunicação naquilo que é do mesmo modo que ele, em última instância, traduz a percepção em conhecimento. Tu não perdes o que comunicas. O ego usa o corpo para o ataque, para o prazer e para o orgulho. A insanidade dessa percepção faz com que ele seja de fato amedrontador. O Espírito Santo vê o corpo só como um meio de comunicação, e como comunicar e compartilhar, ele vem a ser comunhão. Talvez penses que o medo, assim como o amor, pode ser comunicado e, portanto, compartilhado. No entanto, isso não é tão real como pode parecer. Aqueles que comunicam medo estão promovendo o ataque, e o ataque sempre quebra a comunicação, fazendo com que ela seja impossível. Os egos, de fato, se unem em aliança temporária, mas sempre em função de cada um pode conseguir o que cada um pode conseguir separadamente. O Espírito Santo só comunica o que cada um pode dar a todos. Ele nunca toma coisa alguma de volta, porque quer que tu a conserves. Portanto, seu ensinamento começa com a lição. Para ter, dá tudo a todos. Esse é um passo muito preliminar e o único que tens que dar conta própria. Não é nem mesmo necessário que completes esse passo por ti mesmo, mas é necessário que te voltes nessa direção. Tendo escolhido ir por esse caminho, te colocas no comando da jornada, onde tu e somente tu tens de permanecer. Esse passo pode aparentar exacerbar o conflito ao invés de resolvê-lo, porque é o passo inicial para reverter a tua percepção e virá-la de cabeça para baixo. De cabeça para cima. Isso entra em conflito com a percepção invertida que ainda não abandonaste, ou não teria sido necessária a mudança de direção. Algumas pessoas permanecem nesse ponto durante um longo tempo, experimentando um conflito muito agudo. A essa altura, podem tentar aceitar o conflito de vez de dar o próximo passo para sua resolução. Tendo dado o primeiro passo, porém, serão ajudadas. Uma vez tendo escolhido que não podem completar sozinhas, não estão mais sozinhas. B. Para ter paz, ensina a paz para aprendê-la. Todas as pessoas que acreditam na separação têm um medo básico de retaliação e abandono. Acreditam em ataque e rejeição, de modo que isso
É isso que percebem, ensinam e aprendem. Essas ideias insanas são claramente o resultado da dissociação e da projeção. O que ensina, tu és, mas é bastante evidente que podes ensinar errado e podes, portanto, ensinar errado a ti mesmo. Muitos pensaram que eu os estava atacando, embora fosse evidente que não estava. Um aprendiz insano aprende lições estranhas. O que tens de reconhecer é que quando não compartilhas um sistema de pensamento, tu estás enfraquecendo. Aqueles que acreditam nele, portanto, percebem isso como um ataque a si próprios. Isso porque todos se identificam com seu sistema de pensamento e todo sistema de pensamento está centrado no que tu acreditas que és. Se o centro do sistema de pensamento é verdadeiro, só a verdade se estende a partir dele. Vai ser uma mentira estar no centro, só o engano procede dele. Todos os bons professores reconhecem que só uma mudança fundamental durará, mas eles não começam nesse nível. Fortalecer a motivação para a mudança é a sua primeira principal meta, e também a sua última e final. Aumentar a motivação para a mudança no aprendiz é tudo que um professor precisa fazer para garantir a mudança. A mudança na motivação é uma mudança na mente, e isso não pode deixar de produzir uma mudança fundamental, porque a mente é fundamental. O primeiro passo no processo de reversão, ou desfazer, é o desfazer do conceito de receber, correspondente à primeira lição do Espírito Santo, que foi para ter, dar tudo a todos. Eu disse que isso pode aumentar o conflito temporariamente e pode esclarecer isso ainda mais agora. Nesse ponto, a igualdade de ter e ser ainda não é percebida, até que seja ter aparentado ser o oposto de dar. Portanto, a primeira lição parece conter uma contradição, já que está sendo aprendida por uma mente conflitada. Isso significa motivação conflitante, e assim a lição ainda não pode ser aprendida de modo consistente. Além disso, a mente do aprendiz projeta seu próprio conflito, e assim não percebe consistência nas mentes dos outros, fazendo com que ele desconfie da motivação dos outros. Essa é a razão real pela qual, em muitos aspectos, a primeira lição é a mais difícil de se aprender. Ainda ciente do ego de ti mesmo, de modo muito forte e respondendo de maneira primária ao ego nos outros, está sendo ensinado a reagir a ambos como se o que acreditas não fosse verdadeiro. Não sei se vai dar tempo para ler até o final, tá, gente? Porque eu estou esperando a minha cliente. Ela já está chegando. O ego, como sempre de cabeça para baixo, percebe a primeira lição como insana. De fato, essa é a sua única alternativa, já que a outra possibilidade, que seria muito menos aceitável para ele, seria de que, obviamente, ele é insano. O julgamento do ego aqui, como sempre, é predeterminado pelo que ele é. A mudança fundamental ainda ocorrerá com a mudança da mente naquilo que pensa. Enquanto isso, a crescente clareza da voz do Espírito Santo faz com que seja impossível para o aprendiz não escutar durante algum tempo, então ele estará recebendo mensagens conflitantes e aceitando elas. Eu vou parar aqui, tá? Nós paramos. Parei, página 197. Sim, tá, isso aí. Aí vou parar aqui. Acredito que eu não parei. Gravei, que susto. Bom, se eu terminar, gente, tá estranha essa câmera. Se eu terminar, eu chamo vocês, tá bom? Mas depois eu vou fazendo a constelação, tá? Fiquem com Deus, viu? Até mais tarde. Ou amanhã.